a evolução foi colocada na ciência, iniciou-se a pensar em evolução dentro da ciência com Lamarck. Isso ocorreu em 1809. Antes disso, não havia dentro da ciência a ideia de evolução. Então, ela iniciou com Lamarck em 1809 e, a partir de então, as semelhanças que vários seres vivos apresentam entre si passaram a ser consideradas do ponto de vista evolutivo. Passaram-se 50 anos, meio século, e então, em 1859, duas pessoas, Alfred Russel Wallace, e Darwin, Charles Darwin, adicionaram a ideia da evolução à ideia da seleção natural, que passou a explicar melhor a evolução. Uma contribuição bastante importante à ideia da evolução. Mais importante ainda, evidentemente, foi a própria ideia da evolução, que foi colocada pelo Lamarck. Então, Wallace e Darwin tiveram um papel fundamental porque adicionaram uma forma de explicar a evolução que já estava proposta há meio século. Darwin, uma pessoa fundamental para a ideia da evolução, ele teve várias características pessoais que acabaram por influenciar a ideia da evolução e acabaram por influenciar também indiretamente todo o pensamento biológico. A evolução biológica foi, claro, depois de proposta por Lamarck, bastante melhorada com a proposta de seleção natural de Wallace e Darwin. Na sua vida pessoal, ele, que no aspecto que nos interessa, ele teve algumas idiosincrasias, podemos dizer, que influenciaram o seu comportamento e indiretamente acabaram facilitando e algumas vezes dificultando alguns aspectos do desenvolvimento histórico da seleção natural dentro da evolução. Ele, como criança, foi uma criança que não era considerado muito intelectualmente privilegiado. Até ele mesmo reconhece que ele se considerava inferior aos seus irmãos, principalmente as suas irmãs, que tinham melhor desempenho escolar que ele. Eles eram aristocratas, os pais de Darwin, ele e os pais dele, e, portanto, eles tentavam dar para ele uma formação característica dos aristocratas. Embora ele fosse mau na escola, ele foi sendo empurrado, podemos dizer assim, para completar sua formação. O seu pai era um profissional liberal, era médico, e queria fazer dele também um profissional liberal. O irmão mais velho dele estava em Edimburgo, estudando medicina, e assim que completou o ensino fundamental, seu pai o colocou na Universidade de Edimburgo, na Escócia, para que ele também estudasse medicina. A universidade da época era assim, ela tinha como propósito formar bem os aristocratas para que eles dirigissem bem, conduzissem bem a nação. Era o propósito da universidade da época. Então, a aristocracia é que frequentava a universidade. E o pai de Charles Darwin, Robert Darwin, teve facilidade em colocá-lo em Edimburgo, que era a universidade na qual ele tinha estudado. Lá, embora o irmão dele estivesse já fazendo medicina, Darwin não se ajustou à disciplina, ao curso, e
praticamente não frequentou corretamente as disciplinas, percebeu que medicina não era aquilo de que ele gostava. No entanto, ele não teve coragem de desistir perante seu pai e continuou frequentando. Ele aproveitou o tempo e fez amizades, várias amizades, com pessoas mais velhas que ele, geralmente professores da universidade. Então, eram amizades pessoais, né? E nessas amizades, esses professores, essas pessoas mais velhas do que ele, acabaram ensinando para ele, na prática, os assuntos dos quais ele gostava. Então, botânica, zoologia, geologia, foram assuntos que ele passou a aprender na realidade, no campo, né? Frequentando os ambientes naturais da Escócia e aprendendo diretamente com esses amigos mais velhos e esses professores. Então ele acabou tendo uma formação, digamos assim, paralela à medicina, com assuntos dos quais ele gostava. Os assuntos que ele necessitava para a medicina, praticamente ele não obteve. Seu pai teve informações, né, através do irmão e outros, de que ele não estava tendo um desempenho adequado. Então, seu pai chamou o Charles de volta, tirou de Edimburgo e colocou em Cambridge, na Inglaterra. Essa facilidade está se vendo, né, pelo fato da universidade visar a formação da aristocracia. Darwin foi colocado num curso que, se fosse hoje, se chamaria teologia, né? É um curso universitário que tem como propósito formar clérigos da Igreja Anglicana. Darwin também se comportou basicamente da mesma maneira, não teve um bom desempenho em Cambridge, mas, paralelamente, também fez amizade com professores e pessoas mais velhas que entendiam dos assuntos dos quais ele gostava. Consequentemente, ele acabou por ter uma formação paralela, porém muito sólida, pelo fato de estar tendo aulas, como aqui, particulares, com pessoas bastante gabaritadas em zoologia, botânica, geologia e outros assuntos correlacionados. Ele não foi um bom aluno em Cambridge, como também não tinha sido um bom aluno. O seu comportamento era adequado, né? Ele era um mau aluno não no sentido comportamental. Ele tinha um comportamento adequado dentro do ensino médio e dentro das universidades, mas ele não conseguia ter um bom desempenho nas disciplinas. Mesmo assim, em Cambridge ele foi sendo empurrado, digamos assim, e acabou por completar o curso que equivalia, então, como eu disse, à teologia. Então ele estava, ao fim do curso, capacitado a ser um clérigo, um pastor da Igreja Anglicana. Retornou à sua casa já com essa formação, pensando então em ir para o interior da Inglaterra, desempenhar as suas funções de pastor da Igreja Anglicana. Só que as coisas se modificaram de maneira que acabou por isso não acontecer.